Muito bem, meu povo, tudo bem com vocês? Professor Luciano Firmino aqui para mais um vídeo aqui no canal. Nós hoje vamos comentar aqui esse tema sobre cosmologia e materialidade. O que é isso? Bem, basicamente nós estamos dentro de um assunto complexo, que é a primeira filosofia, é onde nós vamos estudar, na verdade, a chamada metafísica. Eu gostaria, antes de poder dar início aqui, pelo menos dar um conceito básico, muito rápido, que é cosmologia e materialidade, tá bom? Dentro do dicionário de filosofia, obviamente, que é cosmologia. Cosmologia foi assim que Wolff e com ele a filosofia alemã do século XVIII chamou a filosofia da natureza. Wolff definiu a cosmologia como ciência do mundo e do universo em geral, que é um ente composto, modificável. Dividiu-a em uma parte científica e uma parte experimental, chamados por Baumgarten de cosmologia racional e de cosmologia empírica. Tá bom? Essa é a definição básica de cosmologia. Por sua vez, cabe quem trabalha aqui também materialidade. O que é isso? Bem, esse termo foi usado pela primeira vez por Robert Boyle em sua obra de 1674. Designa, em geral, toda doutrina que atribua causalidade apenas à matéria, em todas as suas formas historicamente identificáveis, em que esse termo não seja empregado para fins polêmicos. O materialismo, a materialidade, consiste em afirmar que a única causa das coisas é a matéria. A antiga definição de Wolff, segundo a qual são materiais os filósofos que admitem apenas a existência dos entes materiais, ou seja, dos corpos, não é suficiente para apontar as formas históricas do materialismo, porque levaria a incluir nessa corrente doutrinas que a repudiam. Então, são termos e conceitos bastante técnicos e básicos, mas que eles abordam aspectos muito complexos da cosmovisão dentro do estudo da metafísica. Vejamos aqui o que nós temos aqui no nosso material aqui de apoio, que é o problema metafísico da cosmologia está relacionado à explicação da constituição íntima da realidade. Então, nós precisamos saber o que é real, o que de fato é real, se é que de fato existe, né? Porque quando há essa questão, partimos da dúvida, partimos da ilusão para entendermos o que de fato é real, ou pelo menos encontrar e descobrir o que é real. Consiste em determinar as primeiras causas e os princípios necessários à explicação racional da totalidade dos objetos. Os ontologistas distinguem três primeiros princípios, que é a matéria, a vida e a alma. E vamos procurar discutir essas questões em sua redutibilidade ou irredutibilidade. Eis algumas soluções que têm sido propostas para esse problema. Então, a metafísica vai procurar estudar, encontrar e saber o que é a realidade. Por sua vez, ela trabalha dentro da ontologia, obviamente, nas aulas passadas do que é ontologia, e ela vai trabalhar três princípios básicos, que é a matéria, a vida e a alma. Então, a partir disso, eles vão desenvolvendo o seu raciocínio em torno da realidade, tá? Do problema metafísico da cosmologia. Vamos começar aqui falando sobre monismo. Monismo ensina que os três princípios, que é a matéria, a vida e a alma, psique, são redutíveis a um, apresentando-se sob duas formas principais. Aí eu vou botar aqui nesse gráfico, espiritualismo. Aí diz assim, afirma que a única substância existente é o espírito. Por sua vez, nós temos o materialismo metafísico,
vai afirmar que a única substância existente é a alma. Ou seja, nós temos um contraste ou uma rivalidade entre o que é a substância existente, o espírito, e a substância existente, a matéria. Qual das duas é primordial, essencial ou única? Aí ele diz assim: na antiguidade, os representantes principais do materialismo metafísico, certo? Também chamado de materialismo mecanista ou vulgar, foram Demócrito, Epicuro e Lucrécio. Por sua vez, já no século XVII, nós vamos encontrarmos Hobbes e Gassendi. No século XIX, Feuerbach, Vogel e Bush e Merocchi. Ao materialismo metafísico dá-se algumas vezes o nome de monismo mecanista, em oposição ao monismo dinamista, denominação que algumas vezes também é conferida ao espiritualismo. Temos aí pensadores que vão defender esse entendimento. Depois do monismo, nós temos o dualismo. Dois princípios irredutíveis estão relacionados a uma doutrina metafísica que recebe o nome de dualismo substancialista ou simplesmente dualismo. A forma mais característica do dualismo é a que afirma que a distinção radical entre alma e corpo, isto é, a substância pensante e a substância extensa. As teorias que procuram dar respostas às dificuldades da teoria dualista podem ser distribuídas em três grupos principais: o dualismo e a ação recíproca. Descartes, já no século XVII, apresenta essa perspectiva e desenvolve a teoria onde ele vai dizer que existem duas substâncias heterogêneas. Heterogêneas são substâncias diferentes, né? Que é extensa ou corpórea e pensante ou inextensa. Segundo essa mesma teoria defendida por Descartes, essas duas substâncias atuam, ou natureza, né, ou reagem entre si, e por conta desse fato, disso, pela ação recíproca, pela interação entre elas, tornando possível o conhecimento. O corpo influi sobre o espírito e o espírito atua sobre o corpo. Tal ensinamento vai é considerado por alguém como uma simples solução verbal. Oferecia sérias dificuldades percebidas por alguns discípulos de Descartes. E essas dificuldades foram sintetizadas da seguinte maneira: como podemos introduzir na engrenagem, no encadeamento do mundo especial dos movimentos materiais, algo não espacial, que não se acha situado em qualquer local, como, por exemplo, uma vontade. Como é possível supor semelhante isenção, faltando um meio que estabeleça o relance? Então, são as dificuldades enfrentadas por essa perspectiva. Também nós temos aqui, consideramos os fenômenos da natureza, os movimentos corpos no espaço, como cadeia fechada de causas e efeitos, na qual cada movimento do mínimo corpo aparece como determinado na sua direção, velocidade, conservação e mudança, pelas leis estáveis da mecânica e por todos os demais corpos. Se no único lugar que fosse o universo não se verificasse as leis invioláveis da mecânica pela introdução de um fator cujo influxo não fosse possível compreender mediante qualquer lei mecânica, tal fato implicaria uma ruptura da conexão causal aceita por todo aquele que se ocupa da física. Esta e outras objeções à teoria do dualismo e da ação recíproca abriu um caminho para novas tentativas, novas perspectivas de explicação. Aí temos aqui o paralelismo psicofisiológico. Muito complicado isso. Então, essa concepção procura afirmar essencialmente o seguinte: primeiro ponto, é inteligível a interação de duas substâncias heterogêneas e irredutíveis.
não se concebe, pelas razões indicadas, que uma possa atuar sobre a outra. 2. O relacionamento entre a vida psicológica e a vida orgânica seria, pelo contrário, perfeitamente inteligível, caso se admitisse que tudo se passa como se dois mundos distintos, o físico e o psíquico, coexistissem, constituindo cada uma cadeia de fenômenos, sem que qualquer dessas cadeias interferisse na outra. 3. Pode-se dizer que existem paralelamente duas séries ininterruptas de fenômenos, duas ordens paralelas de conexões causais, estando uma para a outra, de tal modo que a qualquer fenômeno psíquico correspondesse um fenômeno fisiológico e um fenômeno fisiológico um fenômeno psíquico. Então, entre os que aceitam esta teoria, procura encarar a questão, pelo menos como hipótese metodológica. As opiniões não são únicas, unânimes, né, aceitas por todos. Então, distingue-se justamente no ponto de partida quanto aquilo a que podemos chamar de postulado metafísico da teoria paralelista. Essa teoria está assentada a um dualismo substancialista. Substância extensa ou corpórea, por um lado, e por outro, substância inextensa ou espiritual. Ou devemos, ao contrário, inspirando-se em Spinoza, interpretar como monismo substancialista. Se este último for o ponto de vista adotado, poderíamos dizer que existe uma só e única realidade que se manifesta sob dois aspectos diferentes, fenômenos psicológicos e fenômenos fisiológicos, ou seja, uma só série de fenômenos traduzidos em duas línguas diferentes. Então, nós estamos vendo basicamente aqui o que é de fato realidade, como isso pode ser entendido, percebido, e o que de fato a realidade não é. E o que era de fato concretamente pode ser entendido dentro desses conceitos. Também nós temos o epifenomenismo, um outro grupo de autores e teóricos partindo do fato incontestável de existir condições orgânicas da vida psíquica e levando às suas últimas consequências os tantos resultados das investigações fisiológicas, afirma a mais estreita e total dependência do psíquico orgânico. Então, os fenômenos psíquicos seriam apenas modificações do sistema nervoso, transformações ocorridas no organismo e suas reações. A consciência diz os que aderem a essa hipótese ser somente um fenômeno, isto é, um fenômeno acessório ou secundário, sem qualquer importância ou eficiência. Sempre sombra que acompanha os passos do caminhante sem qualquer modo interferir na sua marcha, pois a consciência é incapaz de reagir sobre a natureza. O homem estaria reduzido à condição de mero automato consciente, uma espécie de robô. O monismo e o dualismo não são, porém, as únicas soluções propostas para o problema cosmológico do que de fato é a realidade. Era entre os três gêneros a serem já citados, a matéria, a vida e a alma, os estabelecem não somente uma diferença, mas uma espécie de hierarquia, tendo um grau de complexidade. Um ser pensante, então, procura ser pensado e considerado como superior ao ser vivo, e o ser vivo reputado superior ao ser material inorgânico. Os metafísicos têm discutido a questão da sua redutibilidade. As soluções que apresentadas por esses teóricos e debatedores são as seguintes sobre esses temas. A redução face do superior ao inferior, ou seja, afirma-se a redutibilidade do ser pensante ao ser material. E a esta doutrina metafísica dá-se o nome de mecanicismo. A redução faz-se do inferior ao superior, ou seja, afirma-se a redutibilidade do ser material ao ser pensante. E veja que já há uma diferença, né? Que o primeiro começa com o ser pensante e passa para o ser material. Aqui é o ser material que passa para o ser pensante. Então, esta
forma de ver a metafísica, dá-se o nome de dinamismo. Então, afirma-se agora a chamada irredutibilidade. Não confunda com redutibilidade. Agora é a questão da irredutibilidade da alma e do princípio vital. Esta doutrina metafísica dá-se o nome de vitalismo. 4. Afirma-se a redutibilidade do princípio vital da alma. A esta doutrina metafísica deu-se o nome de animismo. 5. Afirma-se a redutibilidade da matéria ao princípio vital. E esta doutrina metafísica deu-se o nome de ilozoísmo. Então, são conceitos e explicações tentando fornecer respostas convincentes a esses problemas da vida, da matéria e da alma. Então, o problema cosmológico da constituição íntima da matéria, diz os metafísicos, é um problema que não cai no âmbito da investigação da ciência, porque o seu estudo compete à ontologia, à especulação filosófica metafísica. Então, não se trata, dessa forma, de descobrir elementos dos corpos, moléculas, átomos, elétrons, prótons, nêutrons, bósons, Higgs, mas de conhecer princípios intrínsecos da constituição da matéria. É um aspecto do problema ontológico de que a cosmologia racional se ocupa. Então, a doutrina metafísica proposta por Aristóteles, que define a constituição íntima da matéria, a essência dos corpos, como resultado da união de dois princípios, a matéria e a forma, dá-se o nome de iremorfismo. Essa doutrina pode ser sintetizada assim de forma. Veja agora uma definição assim. A matéria, ou com mais exatidão, a matéria-prima é ser potencial, possibilidade pura, algo absolutamente passivo de excluir toda atividade. É algo determinável, com capacidade para assemelhar quaisquer espécies de efeito. Então, é um sujeito permanente da mudança e do desaparecimento. Como pura potência, a matéria não tem ser por si, não tem existência independente, só conjuntamente com a forma e pela forma tem ser a existência. Então a forma é ser atual, é ato, o que determina, atualiza e aperfeiçoa a matéria. A forma dá o ser à matéria. Ponto B. O ponto A trabalhou a concepção aristotélica, né, sobre essa questão aí. Aqui vai ser sobre Demócrito. Então, a doutrina metafísica, na perspectiva de Demócrito, Epicuro e Lucrécio, que afirma que a matéria é constituída de elementos indivisíveis e de dimensões tão diminutas que não podem ser percebidos separadamente. Os átomos deu o nome de atomismo. Então, foi justamente nessa ocasião que se inspiraram, nos tempos modernos, os químicos como Robert Boyle e John Dalton, ao procurar elaborar a teoria científica e não mais metafísica, que comumente se designa como teoria atômica. Das diversas soluções que, no decorrer dos tempos, os metafísicos têm apresentado para o problema cosmológico, disse recentemente determinado autor: na nossa opinião, todas são igualmente desprovidas de interesse e de significação, porque assentam apenas sobre palavras. Immanuel Kant e os positivistas, por seu lado, deram também qualquer valor às tentativas de explicação da constituição íntima da matéria. Para o agnosticismo, porém, não é possível o conhecimento do absoluto, o ser incognoscível. Então, o agnosticismo aqui, ele é irmão primo do ateísmo, né? Porque o agnosticismo ele não é uma fundamentação forte para se viver, porque ele nem acha, nem tem certeza, nem duvida. Basicamente seria isso. Por enquanto, nós terminamos aqui esse vídeo, falando aqui, expandendo um pouquinho sobre a cosmologia, os problemas da cosmologia, procurando responder de que forma a gente pode entender o que é o real, o que é a realidade.
Era matéria, era vida, era alma, era mundismo, era dualismo. Como tentar solucionar esses problemas que os metafísicos enxergam e procuram responder. Obviamente, de diversas formas, muitas vezes separadas e outras vezes híbridas, que se misturam e ao mesmo tempo são heterogêneas. Tá? Espero você no próximo estudo sobre metafísica. Forte abraço e até mais.